obrigado por terem vindo de tão longe. Vocês são membros das equipas de Nossa Senhora desde 1996, o ano em que se casaram. Foram responsáveis da super-região África Francófona de 2010 a 2015. Na vossa diocese estão envolvidos na pastoral familiar. Bernadette é membro das guias e o Silvestre é membro do conselho de um hospital católico e membro do conselho de administração de um órgão de imprensa católica. O primeiro vídeo. Nós tivemos algumas perguntas que nos foram feitas. Agradecemos a quem nos pôs as perguntas. Antes de passar à projeção dos clipes, vamos procurar responder rapidamente a algumas destas perguntas. A primeira diz respeito à carta. Pode-se precisar os pontos comuns e as nuances entre a carta dos religiosos e a carta que é vivida nas equipas de Nossa Senhora? Numa ordem religiosa como a minha, por exemplo, os dominicanos, os jesuítas, etc., as constituições, as regras são uma referência fundamental de vida com um certo número de compromissos que fazemos para servir Deus, servir a Igreja e viver em conjunto. É muito estruturada o direito. Nós, por exemplo, temos um direito dominicano que é preciso respeitar um mínimo de regras. Na carta das equipas há uma inspiração que se inspira para dar a esta carta, não como regras ou constituição para eleições, para isto ou para aquilo. Nós temos uma série de parágrafos para eleger este ou aquele. Nas equipas de Nossa Senhora não há nisso, mas há a estrutura, no fundo, que dá regras de maneira de viver nas equipas de Nossa Senhora, de maneira muito especial, os pontos concretos de esforço, e há a filosofia ou a mística das equipas, como há na Constituição Dominicana. Temos a Carta Fundamental, um texto magnífico, tão magnífica que o padre Caffarel no princípio da carta, mas a carta não é tão forte e consistente como para os religiosos, mas tem a mesma função. A segunda pergunta: como explicar que o pai espiritual do padre Caffarel, como é que ele aconselha o padre Caffarel a não entrar na vida monástica? Eu digo que se fosse comigo eu seria menos inteligente. Mas há aí uma graça de Deus, como o padre Farias disse, há uma astúcia, se assim podemos dizer, de Deus, que faz com que o pai espiritual diga não, espera. O que é, aliás, contra toda a lógica. Eu diria que sim, mas a graça de Deus foi forte. E o resultado é que o padre Caffarel tem este desejo fundamental de Deus de oração
e transmite esse grande desejo às equipas. A oração, porque é que o padre Caffarel tem isso no seu sangue? Terceira questão, que laço humano, humanos e espirituais entre Caffarel e Maurice Zondel? Bem, é simples. Eu não conheço nenhuma ligação. A menos que o padre Fleischmann... Não. Não há um livro em que ele terá dito que eu gostava de ter escrito este livro. Pelo que vi, são pouco conhecidos. Eu lembro-me de uma carta... Caffarel ocupava-se antes das equipas de Nossa Senhora, nos anos 30, ocupava-se aquilo de que se chama hoje o audiovisual. E ele tinha pedido a Zundel uma série de intervenções na rádio, numa rádio cristã. Parece-me que era a Diocese de Fribourg. Se o senhor Caffarel está de acordo, sim. Eles conheciam-se. Isto tem alguma influência de Maritain e dos beneditinos. E o Caffarel conhecia um pouco esses meios nos primeiros anos. Duas questões para acabar. Isto não é fácil. José foi prevenido de levar Maria em sua casa quando ela estava grávida. Maria deve-lhe ter comunicado a Anunciação e a missão que tinham de velar sobre Jesus. Ele sabia que Jesus era filho de Deus? É claro, para mim, pelo menos, que o Evangelho não responde a esta pergunta. Mas responde mesmo assim: se Deus dá esta graça à Virgem Maria de dar à luz o Filho de Deus e pôr a seu lado José, podemos dizer que Deus também dá essa graça a José de viver com ela, de não ser completamente estranho ao que se passa com ela. A graça de Deus informa um como o outro para que Maria possa dar à luz o Filho de Deus e que José esteja também inserido nesse mistério. Isto para mim é fundamental. José não é um velhote imbecil que não percebe nada de nada. Foi Deus que fez isto tudo. O Evangelho não diz. O que o Evangelho diz é que Deus deu a sua graça a um e ao outro. É o amor que existe entre eles. E se assim não for, então a vocação de Maria à virgindade no Evangelho. A Virgem Maria, o Evangelho, temos de nos manter fiéis ao Evangelho. A Virgem recebe a graça de Deus, vai recebendo progressivamente. E é progressivamente que essa graça de virgindade é vendida e desenvolvida, e é depois também que a tradição cristã
Jean Damascene tem um jesuíta que tem um livro que mostra muito bem todo este caminho da tradição. São Bernardo, que diz que José não ousa aproximar-se por respeito pelo mistério em relação a Maria. E isto é realmente magnífico. Obrigado. Vamos então ver os três vídeos. O testemunho de um conselheiro espiritual da Colômbia. Vocês vão ouvir a sua emoção ao descobrir particularmente. Eu acho que ele está na sala, reconheci-o. Père Ricardo, para que todos o vejam. A emoção a emoção neste que vocês vão ver 13 vídeos que vêm do mundo inteiro, e quando recebemos estes clipes nós ficámos absolutamente maravilhados de ver como o padre Caffarel pôde, a milhares de quilómetros do país fundador, ter tanta influência e como o seu pensamento penetrou a fé, a convicção de cristãos comprometidos. Eu queria mesmo dizer isto porque este compromisso e esta forma que nos vem destes clipes, nós vamos certamente viver um momento muito forte. Ele deu-nos Deus. Um dia conheci uns escritos de Henri Caffarel. Um dia fiquei impressionado com os testemunhos, como aos 20 anos ele se sentiu amado por Jesus Cristo. E soube que também ele o amava e que já não havia volta a dar. Vem e segue-me. Torna-se a sua própria realidade. Não foi uma experiência estática, assombrosa ou espetacular. Foi deixar o Senhor falar na profundidade do seu próprio ser. A experiência do amor na intimidade. Saber-se amado e saber que queria amar. Eu descubro aqui uma experiência fundadora. Não é um exercício de introspeção, nem procura de um vazio interior para dar um sentido. Não, é um encontro. É o diálogo interpessoal entre seres que se amam e se sabem amados. É a experiência mística que dá um sentido à interlocução e ao diálogo. É o amor que flui e que gera uma oração profunda a partir do interior. Na belíssima oração, ó tu que estás em mim no fundo do meu coração, nós aí percebemos a profundidade do encontro. Sempre transmitiu esse sentido de uma experiência cheia e coerente, plena e coerente. Com o padre Caffarel aprendo a necessidade vital de uma relação pessoal com Jesus Cristo, no desejo que suscita o convite e o desejo de lhe responder. A iniciativa é divina. Papa Francisco fala-nos de Deus que nos primeia. Foi esta a experiência que viveu e transmitiu o nosso fundador. A meditação e a profundidade do Sagrada Escritura levou-o a viver muito intimamente esse encontro amoroso. E quis fazer de nós participantes dessa experiência espiritual. O contacto com a palavra como verdadeira escuta daquele que gerou o diálogo com os seus filhos. Os seus escritos sobre a oração, a escuta da palavra e o diálogo amoroso mostram-nos a profundidade da sua vivência espiritual e a exigência e a necessidade de transmitir.
En una de sus cartas sobre la oración, Numa das suas cartas sobre a oração, convida-nos a procurar não uma amizade harmoniosamente humana, mas a acolher e aproveitar esse suplemento que nos oferece Jesus Cristo, como profundo buscador de uma profunda experiência espiritual. Convida-nos a lançar-nos ao mais profundo e ao mais íntimo de nós, a não nos contentarmos com o que é superficial, com o sentimental ou afetivo, mas a ir a esse fundo espiritual onde se encontra a sua presença. Viver na confiança de que Ele procura quando quer encontrar e quer pôr-me à sua disposição para o escutar, conhecer a sua vontade e de viver de acordo com ela. Ao ver este vídeo, como Rémi nos disse, nós ficámos muito tocados, mesmo perturbados, e vimos-lo várias vezes e cada vez descobrimos algo de novo. Nós gostávamos de saber, Bernadette e Silvestre, quais são as vossas primeiras impressões ao ver este clipe. Para nós, estas palavras são as palavras da herança do Padre Caffarel. O testemunho do Padre Caffarel, quando ouvimos o Padre Markovits, certamente com o Padre Ricardo, e que não devem ter combinado nada um com o outro, mas o que o Padre nos disse vem de acordo com este testemunho e confirma que é verdade. O testemunho de um homem de fé, um homem de Deus, apanhado por Deus. Todo o ministério do Padre Caffarel foi fazer-nos partilhar a alegria do encontro com o Senhor. E nos, a um nível mais baixo, ficamos sempre contentes quando encontramos outros equipenses, sobretudo os que são menos catequizados, ver que o testemunho do Padre Caffarel continua a tocar o coração dos equipistas. Ele dá-nos Deus, reconcilia-nos com Deus. Eu não direi muito mais. Eu posso dizer que o Espírito pôs no seu coração o que era preciso para ir em direção ao outro. Eu fui muito sensível ao facto que o Padre Ricardo diz que não é o sensível, o afetivo, estes sentimentos de coração que são necessários, mas que passam. O que mostra para o Padre Caffarel é o que se passa no fundo do coração, no fundo na fé, e que o encontro que diz para não é superficial. É preciso uma conivência do coração para viver na profundidade dos seres. Quantas vezes se diz, eu não sinto nada na oração. Obrigado, Padre Dominique. É bem descrito neste livro de introspeção, de reflexão pessoal interior, de oração pessoal. Eu volto-me para vocês, meus amigos da África. Vocês têm uma cultura relativamente expansiva.
podemos dizer, esta apresentação um pouco interior é compatível ou como é que vocês a vivem numa cultura que sabemos ser, sobretudo, exterior? Tem razão em o fazer notar. A nossa cultura africana leva-nos a uma certa exteriorização dos sentimentos. Vocês também veem isso nas nossas orações, nas nossas liturgias, nos nossos louvores. É bonito e é verdade, mas é preciso dizer também encontrar o Senhor no silêncio da oração de manhã, por exemplo, ou no silêncio da noite. Isso também ganhou o coração de muitos, chegou ao coração de muitos africanos. Sobretudo na super-região francofónica que conhecemos bem, vimos muitos casais africanos aderir à oração facilmente. E não só à oração, nós vamos mais longe em tudo o que diz respeito ao método das equipas transmitido pelo Padre Cafarel. Nós pensamos que a mensagem do Padre Cafarel é universal e que a cultura africana integrou-a bem. Quando um casal jovem de 5 a 10 anos tem como divisa um com o outro e um pelo outro irem juntos para Cristo, quando um casal me diz, para mim as equipas é, antes de mais, Deus, o mais procurado, o primeiro a ser servido. Quer dizer que ele compreende bem o que o Padre Cafarel transmite. Sim, muito recentemente, em agosto passado, nós estivemos em Ruanda para uma informação de casais responsáveis, onde havia muitos participantes, como congoleses. Todos os dias de manhã estivemos na escola da oração e no fim eles estavam maravilhados, muito contentes. Mas isso não fica só nas equipas. À volta deles, nas famílias, nos amigos que visitam, onde procuramos partilhar partilhar com eles o que recebemos do Padre Cafarel, rezar juntos todas as manhãs ou todas as noites. Eu gostava de acrescentar ainda uma coisa que a Bernadette não disse, quando falou da sessão no Ruanda. Todos conhecem a situação de Ruanda em 1994 e, apesar de tudo, nós tivemos na nossa sessão Tutus e Tutsi que estiveram unidos para dar graças a Deus. Isto é a ação do Padre Cafarel. Bernadette e Silvestre, vocês são um grande testemunho. A próxima pergunta é também para vocês e para o Padre. O Padre Ricardo fala a propósito do Padre Cafarel, do diálogo interpessoal entre seres que amam e se sabem amados. Ele diz, é o amor que circula e que gera uma oração profunda a partir do interior. Não é aí, no fundo de mim mesmo,
não é aí que está o fim o sacramento da ordem e do matrimónio. É assim, Bernadette e Silvestre, que vocês vivem o vosso sacramento de matrimónio? En tout cas, en ce qui concerne No que diz respeito a nós, le sacrement du mariage, nous dirons para o sacramento do matrimónio, nós diremos que sim, à une moindre dimension. a uma dimensão menor, Caffarel, como o padre Caffarel, un jour um dia de mai de 1900, março de 1947, je rencontre eu encontrei uma rapariguinha, et là, nos Bernadette, échanges commencent. e aí começamos as nossas trocas, as nossas conversas, e alguns dias depois eu verifico, Mes paroles trouvent écho dans eu son cœur. percebo que a amo e que as minhas palavras encontram eco no seu coração. E rapidamente Été moulés dans percebemos que fomos modelados numa certa cultura cristã, avec le mouvement des guides, ela militante no movimento das guias, qui était e dans la eu, jeunesse étudiante. e eu que estava na juventude Nous católica constatons tous les deux escolar, que nous aimons Jésus et e ambos verificamos e ambos percebemos que amamos Jesus, e rapidamente nasceu a nossa oração conjugal. E o desejo de encontrar, muito particularmente o Senhor, enriqueceu-me. Nós amamos-nos, continuamos a amar-nos, bien sûr aussi constater que le Christ e verificamos, felizmente, que Cristo sempre fez caminho conosco. O que tu esqueceste é que o Senhor, que nos amou primeiro, e foi por isso que Ele nos fez encontrar. E por isso nós procuramos dar todos os dias ao Senhor. Eu fico muito contente com o que vocês dizem, porque uma vez a falar do amor que damos e que nós damos e o amor que Deus nos dá, e alguém me dizia, não, é preciso dizer, Deus é que nos ama primeiro. E o que decide a vocação do padre Caffarel é que ele sentiu-se amado e depois amei. É um amor que circula entre duas pessoas, toma todo o seu sentido. Deus é fonte de amor e é desse amor que nós damos um ao outro. Eu sou padre, mas isso não me dispensa de amar. Não é o amor do matrimónio, mas amar as pessoas, isto é, dar Deus. É o maior Deus, é o maior amor que possamos ter, é amar e dar Deus aos outros. Se não amamos as pessoas, não podemos ser padres. É isso que anima o amor que vem de Deus, que põe no coração, o amor que Deus põe no coração do padre e que dá aos outros. Obrigada por estas respostas tão ricas e comoventes. Vamos ver o segundo clipe da manhã. Foi feito nos Estados Unidos por Charles e Rob. Talvez eles possam levantar. Ils sont dans la salle, nous les applaudissons et nous allons observer ce clip. Nós vamos ver este vídeo. Eles são equipistas. Ils sont équipiers Notre-Dame. Ils habitent la côte ouest. Eles vivem na costa oeste dos Estados Unidos. E vão ver como também lá o pensamento e o carisma do padre Caffarel circula. Como é que a contemplação do casal formado por Maria e José pode inspirar a vossa vida? Como é que o padre Caffarel, com Maria e José,
Deus deu-nos mais santo, se podemos abandonar a nossa vontade à vontade do Pai, como eles fizeram, podemos viver a nossa vocação sacramental. O caminho da santidade começa com a graça de Deus e faz-nos viver dele próprio. Nós somos chamados a dizer o mesmo sim que disse Maria e fazer vir Cristo ao mundo. Um dos nossos conselheiros espirituais disse: sem matrimónios santos não pode haver uma igreja santa. José e Maria tinham a vocação de ser santos e isso mudou o mundo e a nossa concepção de casal para sempre. Sendo um casal através do dom de si próprio, uma confiança absoluta, a castidade nas relações conjugais e, sobretudo, a presença de Cristo no vosso casal através das dificuldades. Como é que vocês vivem isto? A ação da morte de Cristo na cruz mostrou a confiança absoluta e total no Pai e o seu amor próprio pela Igreja. Nós procuramos fazer a mesma coisa, tendo uma confiança total em Deus. É certamente através da doença e da morte de pessoas mais velhas para viver uma fraca medida que não tinha retido até nós termos a vida eterna. Quando não estamos de acordo com algum conflito, procuramos ver o ponto de vista do outro e a seguir colocamos as dificuldades diante de Deus e a sua graça traz-nos de volta. No que concerta à castidade, não devemos antes viver de si próprio para o bem do outro. A castidade é o poder espiritual que liberta o amor do egoísmo e da agressão. Ao abraçar a castidade para o bem do outro, isto educa o nosso amor, que é humano, o amor divino que Deus nos dá. O Padre Caffarel diz que devemos lutar para que o amor e a sexualidade sejam o fruto da graça e o domínio do nosso corpo. Completamente, estamos aqui para nos ajudar mutuamente a atingir o céu. Esta tomada de consciência tornou-se evidente através da integração dos pontos com que este esforço das equipas de Nossa Senhora na nossa vida. Padre Caffarel abriu as portas da sabedoria e da teologia do matrimónio, que estão necessárias não só, mas Este vídeo mostra como a contemplação do casal formado por Maria e José inspirou os casais americanos, sobretudo este casal que ouvimos. Vamos ver o que diz o Padre Markovits. O que me tocou foi a apresentação positiva da castidade. Não fazer, é a castidade que encontra a sua fonte no amor de outro, que nos obriga a centrar-nos no outro. Quais são as vossas primeiras impressões? A minha primeira impressão é que Deus deu-nos Jesus através de um casal, Maria e José. Podia-nos tê-lo dado de outra maneira, mas quis que Jesus nascesse através de um casal, numa família. Isto é o que nos leva a valorizar a família. Mas vemos a vida deste casal, este casal que tem o maior tesouro do mundo, que é Jesus, é um casal pobre, que também não foi poupado às duras provações. A rejeição do seu filho, a rejeição da sua mensagem
que o leva até à paixão e à cruz. Le couple est resté Este casal manteve-se fiel ao Senhor. É também um exemplo que nos dá tenir dans les épreuves. aguentar e resistir às provações. Alors j'aurais une question qui prolonge un petit peu Uma pergunta que pergunta de la chasteté. sobre o que dizem sobre a castidade num casal é um aspecto importante, Ce respect mutuel. o respeito mútuo, este dom, Et certains le présentent comme un sacrifice. e há quem o apresente como um sacrifício. Et vous, E vocês poderão responder sobre a castidade no casal? Alors, Por nous ne nous, sommes pas des religieux. nós somos religiosos, somos casal, e para nós a castidade Conjugale, conjugal c'est la bonne intégration. é a boa integração da dimensão da sexualidade em toda a nossa vida de casal. Cela implique Isto implica le respect o respeito mútuo, du corps du conjoint. o respeito pelo corpo do cônjuge, implica também Toute une disposition de toda uma confiance disposição de à avoir confiança vis-à-vis de l'autre, em relação ao Seigneur qui outro fait route. e em relação ao Senhor que faz caminho conosco. Implique aussi Isto implica também de ne pas se laisser emporter par que o casal não se deixe levar pela paixão, pour reprendre une expression polynésienne, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu le font. como fazem os que não conhecem Deus, para retomar uma expressão paulina. Sabemos também que temos necessidade do Senhor e que é uma graça. Pour nous, la chasteté Para nós, a castidade conjugal é um dom de Deus. Nós esforçamos por viver esse dom de Deus. de ses propres mérites pour Ninguém se pode vangloriar dos seus próprios métodos para chegar aí. C'est de confier aussi E também é confiar todos os dias, dans la prière au Seigneur. confiar o outro ao Senhor todos os dias. Il me semble, nous avions eu des conversations sur ce sujet. Falámos sobre este assunto Les équipes Notre-Dame e vocês disseram-nos como as equipas de Nossa Senhora en Afrique. tiveram a influência das equipas na vida dos casais, De la sexualité, nomeadamente no domínio da sexualidade, da fidelidade. Vocês qui ont permis de faire la pod- pod- pénétration de la pensée du Père poderão falar um pouco sobre a penetração do pensamento do Padre Caffarel em África. bien dans l'Afrique traditionnelle que dans les couples modernes influencés Tanto em África, tanto na África tradicional como nos casais de origem europeia, nós herdamos alguma coisa que se encontra nos quatro cantos da África. É uma cultura um pouco marcada domination. pelo domínio. Ne sont pas toujours As relações não são sempre equilibradas entre homem e mulher. et à ce niveau, nous E a este nível nós notamos muitos progressos. et c'est parfois des E isto é por vezes nos não cristãos que nos olham e que veem como os equipistas vivem e que dizem, alto lá, aí há qualquer coisa que mudou. de façon E tratam as mulheres de forma igual. c'est un point positif. E este é um ponto muito positivo que nós notamos como influência dos equipistas. Déjà, aller ensemble à l'église, Já irmos juntos à igreja, reste à part, não fica. et les enfants de l'autre côté, Em princípio, a mulher e os filhos ficam de um lado, os homens do outro, mari et femme, e quando o marido e a mulher com os filhos ficam juntos, isto causa alguma impressão. se pose des E há quem se interrogue comment se fait-il que como é que isto acontece, cette famille que aquela família ou ce couple
est toujours ensemble e que aquele casal esteja sempre junto et me pose des questions. e levanta interrogações. Ou aussi connaître Pode também. Como é que podemos conhecer-vos e como é que podemos tornar-nos como vocês são? La dernière question sur ce clip pour Père Markovitch. Charla dit dans le clip Charla n'a rien retenu. diz que a Virgem Maria não guardou nada para ela, para nós termos a vida eterna. A união profunda do Padre Cafarella Maria pode desenvolver-nos um pouco este assunto? On peut poser en effet cette question aujourd'hui. Esta questão, hoje, 8 de dezembro, no dia em que celebramos a Imaculada Conceição, desde a origem, desde a sua concepção imaculada, o Senhor libertou-a de todo o pecado. O que ela é ao princípio, nós é o objetivo da nossa existência, é de viver o que dirá a equipe aos Efésios. Desde a criação do mundo, Deus criou-nos para sermos santos e imaculados na sua presença. E isto é todo um caminho de santidade. E de forma eminente, o que está também no centro do casamento, as relações conjugais, a sexualidade, mas esta vida que vocês descreveram, acabaram de descrever, vocês mostraram muito bem como há um caminho, há progresso, há recuos, mas de qualquer maneira há um progresso. E é todo um trabalho, não se chega aí de repente, mas a felicidade no casal, e assim como é para o padre, consiste em fazer justamente esse caminho. Obrigada por estas reações para este clipe, que era particularmente denso. O terceiro clipe é um testemunho um pouco particular, é de Marie-Hélène Mathieu, é fundadora do gabinete para as pessoas portadoras de deficiência. O encontro com o Padre Cafarella foi feito através de Camille e Gérard, muito comprometidos nas equipas de Nossa Senhora, e pelo facto de terem 2 filhos deficientes. A sua revolta e desespero resolveram ir a Lourdes. Là, vous vous dites, il faut faire quelque chose. Em Lourdes eles foram rejeitados. E diz, Jean-Vânia e eu, nós vimos aquela aprovação e dissemos, não é possível que crianças como estas não sejam acolhidas por Nossa Senhora, que escolheu a pessoa mais humilde de Lourdes para lhe passar uma mensagem, porque quanto mais pequena, mais humilde, mais querida é do seu coração. E foi uma inspiração, e vamos fazer uma peregrinação especialmente para pais que tenham filhos como nós e acompanhá-los em comunidade durante 3 anos de caminho, porque se os pais têm entusiasmo, alguns têm reticências e oposição a este gabinete da Igreja. E nós devemos prosseguir
com a ideia de nos fazer encontrar o padre Caffarel, e ele percebeu, ele recebeu-nos, ouviu-nos, lembro-me sempre do seu olhar penetrante, profundo, cheio de intenção, de atenção, de silêncio, e no fim uma afirmação. E este movimento parece-me realmente inspirado pelo Espírito Santo. Avancem. E assim a peregrinação familiar que chegou ao nascimento de um movimento, 1.700 comunidades em 80 países. Eu sinto que, sim, o padre Caffarel tinha-nos dito eu perguntei se podia ser capelão oficial desta peregrinação, e ele disse não, mas prometo-vos que vou manter muito próximo de vocês através da oração, muito próximo do que vocês fazem, e continua a velar sobre nós. Neste clipe nós vimos a influência determinante que o padre Caffarel teve ao longo da sua vida em favor das pessoas portadoras de deficiência, mas também a influência para o arranque de alguns movimentos, como este, efetivamente, do gabinete cristão de pessoas portadoras de deficiência. Isto mostra como a sua influência ultrapassou de longe as equipas de Nossa Senhora. Vocês têm consciência? Sabiam? Podem dizer-nos um pouco qual é a vossa situação a este respeito? Agora, tendo descoberto escritos e pensamento do padre Caffarel, sabemos que ele interveio em muitos domínios. Mas é o testemunho de que do que ele foi efetivamente durante vários anos do seu ministério, um guia espiritual. Já as pessoas vão ter com ele para ver um bocadinho mais claro cada situação. Vão ter ao pé de Caffarel e pedem ajuda para que os ajude a discernir através da oração, e isso ele fala, de facto, ele faz um discernimento, o caminho que se abre, como vemos aqui, e certamente o que foi pelas equipas de Nossa Senhora e para os outros movimentos. Ele mantém-se fiel a si próprio, conduzir os homens a fazer a experiência de Deus, a descobrir a vontade do Senhor sobre eles e a viver com ele um caminho de amor e de aperfeiçoamento. Marie-Hélène fala-nos da mãe daquela criança. O pai Caffarel tinha uma confiança e enviou-os apenas a Lourdes, mas por trás ele vê-la. Só a oração, isso basta. Ele pode acompanhá-los, mas a confiança que ele tem no Senhor e a sua oração, e depois o Senhor fará o resto. Deus tem os seus hábitos. Quando dá uma graça a alguém, uma missão, para o padre Caffarel, são os casais, as viúvas, as orações. Quando Deus dá a alguém uma missão,
dá a graça para o fazer, mas é uma graça que o transborda. O padre Caffarel é solicitado por Marie-Hélène Mathieu. Ele não tem nada a ver diretamente com o assunto, mas vai dizer a palavra que vai permitir a este movimento, vai permitir que esse movimento nasça e que a peregrinação tenha lugar. Ele passa a mensagem de Deus e vai às equipas de Nossa Senhora. A graça de Deus, dizemos muitas vezes, a graça transbordante, como diz a carta aos Hebreus. E este é um caso. Marie-Hélène Mathieu, quando ela evoca o primeiro encontro com o padre Caffarel, evoca a sua escuta, toda feita atenção, o seu olhar penetrante e o seu silêncio. Devem ter notado isso. Padre, o senhor não conheceu o padre Caffarel, mas fala muitas vezes destas atitudes. Pode dizer-nos mais alguma coisa? A primeira vez que me falaram no olhar penetrante que quer perscrutar o que está no fundo do coração, eu reagi e pensei, mas isso é um bocado indiscreto. Mas não é nada disso. O que apaixona no padre Caffarel, ele sabe a vida de Deus e como ela se desenvolve no coração daquelas pessoas com quem ele se encontra. No fundo, o que ele pretende é que a vida de Deus que está nele que passe e que jorre na vida dos outros. Ele é um pedagogo espiritual e diante dele fala-se, diz-se, há um texto muito bonito do padre Caffarel, uma mulher que está sentada, o marido fala com ela e todas as ideias lhe vêm, porque diante dela eu falo mal. Há qualquer coisa aqui que se faz neste encontro, mas é Deus que está no centro. Vamos ver com esta fórmula que o senhor diz que o padre Caffarel é uma pessoa viva. Vocês sentem nestes vários clipes ou outras intervenções que tivemos esta manhã que o padre Caffarel está vivo? Certamente para nós ele está vivo. No nosso oratório nós temos uma fotografia do padre Caffarel e duas cadeiras que estão próximas da fotografia, e todas as manhãs, para fazer a oração, nós aproximamos as cadeiras da fotografia do padre Caffarel. Para nós o padre Caffarel está vivo, sim. É o nosso intercessor. É o nosso antepassado como fundador das equipas de Nossa Senhora. É aquele por quem nós fazemos subir a nossa oração e o nosso louvor ao Senhor. Ele é alguém da nossa família. Eu gostava de acrescentar que talvez não acreditem, nós na África nós continuamos a acreditar nos antepassados, alguém que nos deixou, mas a quem nós fazemos apelo, como o padre Caffarel. Cada vez que temos alguma preocupação, rezamos com ele e temos sempre uma solução.
c'est un vivant Sim, ele é uma pessoa viva béatifié et canonisé para comme beatificar, canonizar tel, vivant pour le peuple chrétien. alguém. Se a pessoa não está viva para o povo cristão, isso não faz sentido. Ele uma pessoa viva que nos fala e que nos ensina. Quand nous lisons les Quando lemos os textos do Padre Caffarel, quando ouvimos a sua voz, notre foi ele et notre toca a nossa fé e a nossa relação com Deus. E é por isso que eu digo que ele é uma pessoa viva, porque nós somos vivos e ele vai chegar ao nosso íntimo mais profundo e à nossa relação com Deus. Eu acrescentaria, il est un vivant parce ele qu'il é uma enseigne, pessoa viva il instruit. porque ensina e instrói. E se desejamos a beatificação e a canonização do Padre Caffarel, é por causa da mensagem do matrimónio, da viuvez e da oração. Não é só para a glória dele, o que já não era mau, mas é sobretudo pelo que faz por nós. Nous remercions donc vivement les différents Agradecemos aos vários contributions todos estes intervenientes. Vimos como ele era um homem de fé, tocado por Deus, que cultivava uma intensa vida interior, segredo cujos frutos ainda hoje são imensos e inúmeros no mundo inteiro. Na origem da vocação do Padre Caffarel há um encontro de Cristo. A sua vida consistiu, sobretudo, em trabalhar no encontro das almas com Deus, porque para ele, Cristo transfigurado, Cristo transfigura o amor dos esposos para os levar à renúncia de si próprios para o dom do outro. Ele exorta-nos a entrar no mais íntimo de nós próprios, a não nos contentarmos com o superficial, mas a imergirmos nessa profundidade espiritual em que se encontra a sua presença. E convida-nos a pôr-nos à sua disposição para o escutar, conhecer a sua vontade e viver completamente de acordo com ela. O Padre Caffarel escolheu deixar-nos como guia Maria, que é para ele a mãe, a relação perfeita e santa com Cristo. Ele dizia, e eu cito: vocês agrupam-se para procurar Cristo, imitá-lo, servi-lo. Vocês nunca lá chegarão sem guia. E não há melhor guia que a Virgem Maria. O Padre Caffarel é bem um profeta para o nosso tempo. Ele mostra-nos ainda hoje o caminho para o Senhor. Os intervenientes desta sessão testemunharam isso mesmo, com força, com convicção, e por isso nós agradecemos-lhe profundamente. Je suis désolé de rompre cela avec des considérations beaucoup plus terre à terre. Eu interrompo por informações mais terra a terra. Vamos almoçar, mas